Fala, moços e moçoilas que estão aí do outro lado, assistindo essa aula de resolução de questões de bioquímica. Bom, nessa resolução, nós vamos trabalhar o tema de água e sais referentes à primeira aula do tema de bioquímica para o primeiro ano. Então, nós vamos seguir com a resolução de 5 questões simples, básicas e rápidas de bioquímica para ver se a gente de fato aprendeu alguns conceitos e que possamos reconstruir aquilo que talvez não tenhamos construído ou talvez reconstruir o que é aquilo que vamos construir. Enfim, vamos embora. A princípio, a primeira questão da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, em 2007, traz o seguinte texto. No Alasca, o salmão é capturado pelos ursos durante a desova. As partes do peixe não consumidas pelos ursos servem de alimento para outros animais e de fertilizante para as plantas. Já se observou que plantas ribeirinhas de regiões onde ursos se alimentam de salmão crescem 3 vezes mais do que plantas de outras áreas. Isso se deve ao fato que as carcaças de peixes descartadas pelos ursos enriquecem o solo com um dos macronutrientes mais importantes para o crescimento das plantas. E a pergunta-chave é: a que macronutriente o texto se refere? Bom, simples. Se você pensar direitinho, a carcaça é resto de quê? É resto de carne, não é isso? Então, se é resto de carne, então automaticamente você tem muitas proteínas sendo descartadas. E proteínas apresentam na sua composição os aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, estão ricos em grupos amina, que são formados por NH2. Logo, eu tenho como principal componente o nitrogênio, que irá ser utilizado pelos vegetais para a estruturação de suas próprias proteínas, que nós vimos que é uma das biomoléculas mais importantes que nós possuímos, ok? Então, nós ficamos com a letra D, nitrogênio. É ao nitrogênio que o texto se refere ao mencionar macronutriente. Bom, na segunda questão, que é da Universidade Federal do Paraná, e foi ofertada essa questãozinha na prova de 2008. E ela diz o seguinte: a água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual, dentre as características relacionadas, é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Bom, primeiro, vamos, em vez de passar para as alternativas, concordar o seguinte: se os sistemas biológicos que estão sendo colocados aqui em questão, a gente volta para como a água atua nos sistemas biológicos. Lembra, a água atua no organismo regulando temperatura, né, participando de reações, solubilizando substâncias, afinal de contas ela é o solvente universal, né? É aquela substância de imediato que vai solubilizar a maior quantidade de solutos. Então a água acaba sendo exatamente o solvente universal. Só pelo que eu falei aqui já dá para a gente ter uma noção de que a resposta correta, claro, é a letra E, porque ela possui alta capacidade térmica. Ela está relacionada exatamente a quê? Equilíbrio osmótico e temperatura, equilíbrio da temperatura, certo? Ela é termorreguladora, nós vimos isso. E acaba sendo também a solvente de diversas substâncias. Já na terceira questão, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela diz o seguinte: elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina, são respectivamente. Vamos lá. O que é ATP? Adenosina trifosfato. Então, se é adenosina trifosfato, a moeda de energia da célula, como muitos professores adoram citar, então automaticamente o fosfato deve ter um átomo principal, aquele que daria provavelmente o seu nome, ou seja, o átomo de fósforo.
Professor, mas a gente ainda não viu a ATP. A ATP é referente à biologia celular, é a parte mais de bioenergética e tal, e o senhor ainda não trabalhou isso com a gente. Relaxa aí, fica tranquilo, porque só pela clorofila e pela hemoglobina a gente já conseguiria responder. Afinal de contas, na nossa aula 1, vimos que a clorofila apresenta como seu átomo central para que ela consiga captar a energia luminosa do Sol o magnésio, tá? E na hemoglobina, para que ela possa captar os gases de oxigênio e gás carbônico, né, o dióxido de carbono, o ferro, tá bom? Então nós temos aí, obviamente, a letra C como nossa alternativa correta. Já na quarta questão da Universidade Federal de Minas Gerais, o enunciado diz: devem constar na dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos químicos, exceto. Opa! Então nós temos aí uma pegadinha, né? O famoso exceto, aquele que vai eliminar. Qual é o íon que não deve estar na dieta do ser humano? Bom, dentre os íons que nós vimos, né, dentre os sais minerais que vimos, o mercúrio não estava, porque na verdade o mercúrio é muito tóxico ao ser humano. Ele tem uma série de propriedades químicas que vão interferir no seu organismo. Inclusive, ele é bioacumulado por seres vivos. Então, quando por acaso nós, vamos assim, contaminamos, por exemplo, um lago com mercúrio e um peixe acaba se contaminando, o indivíduo que come o peixe, exemplo, outro peixe maior, acaba comendo aquele que está contaminado, e ele também está lá naquele mesmo ambiente se contaminando, ele aumenta a dosagem de mercúrio e ele não elimina esse mercúrio. Logo, ele passa também a fazer parte dele. Então, ele começa a ser bioacumulado, ele começa a ser acumulado dentro do organismo vivo e começa a ser também acumulado nos demais seres ao longo da cadeia. Então, se você comer aquele peixe, você já vai ter a exposição sua à água, você já vai ter também, muitas vezes, né, isso eu falo de pessoas que moram na região onde coletaram de fato o peixe, você vai ter o mercúrio vindo da água, o mercúrio vindo do peixe que você comeu e o mercúrio vindo do peixe que o peixe comeu, certo? E então, letra E como a nossa alternativa de exceção. Bom, e a terceira, a quinta e última questão é da Unif de São Paulo e diz o seguinte: um ser humano tem de 40% a 60% de sua massa corpórea constituída por água. A maior parte dessa água encontra-se localizada onde, afinal? Bom, para deixar de tanto mistério, é no meio intracelular. Minha gente, a massa corpórea, certo? Nós vimos que existem vários organismos celulares que apresentam diversos tipos de concentrações de água em seu interior e que variam, e que ossos têm a menor quantidade, e células nervosas, células cardíacas, células musculares têm maior quantidade. E toda essa água está onde? Está dentro da tua célula. Afinal de contas, ela é a unidade básica morfofisiológica da vida. Então, é claro que a água vai estar dentro da célula, ok? Não é na saliva, não é no plasma sanguíneo, não é nas secreções glandulares intestinais, não é no líquido linfático, é na tua célula, ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa aula de resolução de questões. E numa próxima aula nós vamos falar sobre as questões concernentes aos carboidratos e aos lipídios, ok? Fiquem na paz, um grande abraço, valeu, falou e tchau, tchau.